Oi, gente. Gente, eu gosto de fazer vídeo. Raras exceções, né? Tipo, sábado e domingo eu faço um videozinho básico, simples. Eu mostro minhas plantas, mostro minhas flores e dou algumas diquinhas. Mas os meus vídeos, pelo menos de segunda, terça, quinta, eu gosto de que eles sejam produtivos para as pessoas que me acompanham, que me dão um voto de confiança. Eu gosto de passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi no decorrer desses meus anos de cultivo, e fui aprendendo os macetezinhos, até alguns truquezinhos. É o que eu vou tentar passar hoje, algumas coisas que muita gente já sabe, mas que uma boa parte não sabe e que faz uma grande diferença. Tá bom? Então nós vamos falar sobre alguns macetezinhos da orquidofilia que a gente vai aprender com o decorrer do tempo, com pessoas mais experientes, que mostram pra gente que realmente aquilo tem fundamento, tem verdade naquilo. Então eu vou tentar passar para vocês esse tipo de coisa que vai servir para muita gente aí que dá orientações sobre orquidofilia e que nunca refletiram sobre isso, e que hoje muita gente está assistindo meus vídeos, estão usando até como exemplo para fazer outros vídeos. Acho legal isso, desde que seja construtivo, seja produtivo para vocês que estão em casa assistindo a gente com o intuito de aprender, desde que use o meu vídeo como exemplo para fazer outro vídeo, mas que faça ensinando a verdade, passando realmente o que realmente tem que ser feito. Eu acho legal, não ligo não, tá bom? Então vamos lá, vamos usar uns truquezinhos, não são muitos, mas vão servir para ajudar muita gente. Muita gente vai atrás desses toquinhos riscados em quadriculado, né? Mas não sabem o verdadeiro sentido disso aqui. Acham que é bonito, é legal, mas depois que uma planta enraiza aqui, ela entolcera, cresce, isso aqui tudo some, gente. Então não tem sentido achar só bonito. Tem que ter uma utilidade. Esses riscos, tanto na vertical como na horizontal, eles são feitos a nível de reter umidade e reter adubo. Porque digamos, mesmo que seja um adubo foliar, você molhou aqui, o adubo entrou lá para dentro junto com a água, mas ele vai secar lá e vai se manter dentro da madeira um pouco de adubo. E a planta acaba absorvendo aquele adubo para que ele não escorra de uma vez. Esse é o outro sentido destes riscos, e eu aconselho, além dos riscos, fazerem bastante furos. Na maioria das vezes que sejam passantes, atravessem para o outro lado. Você vai ajudar a planta até a se afixar, entrando com as raízes aqui, além dela absorver a umidade que ficou lá dentro e o nutriente que ficou lá dentro armazenado, ela também vai ter um ponto de fixação muito mais seguro para ela, que vai acarretar com que ela brote mais rápido, ela se sinta segura até para florir na época dela. Tá bom? Outro truquezinho. Gente, digamos que essa madeirinha vocês vão pendurar num arame, num aramado. Olha, repare que a madeira ficou meio inclinada para trás, ó. Então, se fizermos assim, ela vai inclinando mais para trás, ó. Temos que levar o gancho mais para frente, para que ela fique meio inclinada para frente, assim, quando ela estiver pendurada, para que aquilo não fique tão reto ou inclinado e receba água e demore mais e penetre mais água e mais adubo dentro desses cortes. O pessoal faz lá e pendura assim, aí ó, a posição que ela ficou, inclinada para trás. Se você regar aqui, ó, vai pegar mais água aqui atrás do que na frente. Agora ela estando inclinada para frente assim, ó, você leva o araminho mais para frente e pendura ele. Tanto se você pendurar numa base assim, ó, ela vai ficar inclinada. Muito melhor para a planta.
essa inclinação. Essa umidade vai penetrar mais na madeira e vai se reter por mais tempo. São pequenos truquezinhos. Outro motivo, digamos assim, ó, um caibro reto, uma ripa reta. Tá? Uma madeira de cambará, muito dura, pesada. Esse tipo de madeira que vocês têm que achar. Não fiquem pegando madeirinhas leves. Eu tenho aqui como exemplo pinos. A madeira branca, muitas vezes é achada verde, só que se deteriora em um ano ela já está, bem dizer, podre. Então eu aconselho madeira bem dura e você sente o peso da madeira. Ela estando seca e pesada, nossa, é uma madeira muito boa. Então, vamos lá. Eu tenho uma madeira reta, concorda? Nos 4 faces dela, ela é reta e tem cantos vivos aqui. Você fazendo estes riscos e essas perfurações, você não vai precisar fazer o que eu vou falar agora. Agora, digamos que você quer amarrar numa ripinha sem risco, sem nada. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Que vocês façam um arredondamento nesses cantos vivos. Ó, isso aqui é uma grosa, pode ser uma lixa grossa, e vocês passam de lado assim, ó, e vai arredondando aqui. Vocês vão arredondando e quebrando, e ó, é rapidinho, ó. Não precisa fazer ficar redondo, não, é só quebrar o canto vivo. Por quê? A planta, quando enraiza aqui, ela quer fazer a curva. Chega aqui a uma coisa reta, ela passa com a raiz reta. Porque se ela sabe que se ela virar nesse canto vivo, a raiz dela vai quebrar e vai se cortar. Ela estando arredondada como se fosse um toquinho de árvore, ela faz a curva e enrola no toquinho. Muitas vezes ela chega aqui, ela desvia para sair para fora, ela vê que ela não consegue virar, ela sobe. Ela enraiza só na frente, não enraiza do lado, não enraiza atrás. Deu para entender? Quebrar o canto vivo dos ripas, caibros, que tem o canto vivo, fazer ele ficar, não precisa fazer o negócio ficar arredondadão, é só quebrar esse canto vivo aqui, ó, dá uma chanfradinha de leve, uma chanfrada nesse aqui, eu vou mostrar de perto para vocês. É coisa muito rápida, com uma lixa aqui, vocês colocam ela em cima da mesa, pega de lado assim, ó, e vem arredondando assim, ó, só rapidinho, não precisa ficar nada bonito, não. Ó, reparem, deste lado aqui o canto é vivo, ó, bem cortante. Deste lado eu dei uma pequena arredondada, eu quebrei, a planta vai chegar aqui, ela vai conseguir fazer a curva. Aqui, vou estar invertendo, aqui que é canto vivo, ela vai tentar virar, ela fala, pô, se eu virar aqui eu vou quebrar, vou me cortar nesse canto vivo. Aí ou ela vai reto, ou ela sobe ou ela desce, gruda só na frente. Ou se ela chegar aqui em cima e tiver canto vivo também, ela não vai virar para cá. Ela vai subir ou ela vai continuar espigando tudo para baixo. Vocês têm que fazer um jeito que ela enrole. Por isso é que nas árvores, elas se afixam nos tocos, grudam aqui ou grudam aqui e vem rolando e trançando. Aí ela sobe aqui, mas depois ela vem com outra por trás e enrola. Aí quando ela acabou, ela começa a escorrer para baixo, ou ela continua se o toquinho for muito comprido. Deu para entender por que temos que quebrar o canto dessas madeiras retas? Não aconselho esse tipo de madeira, tipo pinos, para amarrar. Tem umas madeiras de telhado que são ripões. É só um minutinho. Isso aqui é um ripão. Parecem a mesma coisa, não parece? Mas não são. Isso aqui é cambará. Madeira muito dura, muito forte e muito resistente. Você tá vendo que ele é todo arriscado? Eu não preciso quebrar o canto. Porque a raiz vai entrar aqui e ela vai fazer curva dentro desse corte. Mas se quiser quebrar o canto, pode. E aconselho encher de furos. Tá? Furo com uma broca número 3, número 4, furos um pouquinho maiores, para que a raiz possa entrar lá dentro, se afixar e sair aqui por trás e grudar aqui atrás. Ok? Então é um macetezinho bobo, mas que faz muita diferença. Para quem tem planta plantada em ripa reta assim, reparem como a planta
dificilmente consegue fazer a curva aqui. Ou ela espiga para o lado, ou ela sobe para cima, gruda só na frente, joga a raiz para baixo, e ela não consegue contornar e ver aquele excesso de raiz fazendo a volta todinha no topo. É porque esse canto está vivo, ok? Então eu aconselho. Agora, se vocês fizerem isso aqui, ó, tá vendo? Um monte de cortinhos assim, ó, que você pode fazer com serrote, é rapidinho, não precisa ser nada fundo, não, fundão, não. É só um pedacinho, tá vendo? Eu faço aqui porque eu tenho serras, então eu faço dos dois lados, ó. Então ela faz curva aqui, já grudando um de trás, entendeu? Façam esses cortes aqui e encham de furos, tá ok? Esses são os truquezinhos para a madeira. Ó, repare. Quando eu faço assim, ó como eu quadriculo bastante, encho bastante de furos, mas eu não preciso arredondar aqui, porque quando ela entrar aqui, ó, ela já vai correr aqui, ó, por dentro desse corte, aí aqui ela já faz a curva, ou ela sai pelo outro lado pelos furos, e aí eu consigo ter uma amarração dela, ela grudar tanto na frente como atrás, como dos lados. Deu para entender? Mesma coisa quando eu vou plantar em placas, eu faço os riscos, ó. Eu faço os riscos, eu faço um monte de furos para que a planta tenha opção de como se afixar aqui, e depois ela atravessa, na maioria das vezes ela atravessa aqui para baixo e gruda aqui saindo pelos furos. Os furos não podem ser muito piquiticos. Uma broca número 3 ou número 4 já está ótimo, é o suficiente, tá? E tem, por quê? Além dele ser um sistema de dreno, também é um sistema de umidade, embora não apareça, mas é um sistema de umidade na madeira. Porque toda a água que entrar nesse furo ou nesse corte vai umedecer lá no meio da madeira e vai manter uma umidade, não encharcamento. A madeira vai estar sempre úmida, aquela planta está abastecida com umidade. Tá ok? Então façam riscos. Querem implantar em praia, Wilson, eu não quero fazer isso, que eu não sei fazer. Arredondem as laterais, quando não querem fazer os riscos. Arredondem as laterais. Pega uma grosa, ó, é uma ferramenta antiga, grosa. Ó, só de fazer assim, ó, vocês já estão quebrando o canto dela, ó. Você faz aqui em cima, faz embaixo. Não precisa ser muito não, gente. Vocês levam 1 minuto para fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Quebrou, passou a mão, não sentiu aquele corte daquela coisa reta, tá? Meio arredondou só um pouquinho, tá ótimo. Aí vocês podem amarrar a planta aqui. Mas eu ainda continuo sugerindo que façam risquinhos e furos. Vamos a um outro truquezinho que o pessoal compra vaso. Eu estou usando vasos pequenos, mas cabe para vasos grandes, tá? De plástico. Aí o plástico ele vem assim, né? Na maioria das vezes, com furos embaixo aqui, ó. Com esses furos embaixo. Qual é o conselho? Peguem uma faquinha de ponta, ou um daqueles soldadores baratinhos que vende, que é um bastãozinho assim, ele esquentou, ele tem a pontinha e depois tem o tubinho. Se vocês querem só fazer furos pequenos, você faz com a pontinha. Quando você quer fazer o furo maior, você deixa ele esquentar bem, você entra com a parte fina e vai chegando até a parte grossa e vai girando, que ele vai derretendo também e forma aqueles buracos maiores. Não deixem nunca de fazer isso nos seus vasos de plástico. Ainda mais para quem usa muita mistura de casca de pinos, carvão e esfagno. Essa mistura mantém-se muito úmida por muito tempo. E sem dizer que a planta necessita receber ventilação para que suas raízes respirem. E a grande maioria das plantas também realizam fotossíntese pelas raízes. Porque ela tem um meristeminha, né? Já viu aquela pontinha? Aquela pontinha é um meristema e também faz fotossíntese. Pelaquela pontinha. Certo que a fotossíntese, 99% é feita pelas folhas da fotossíntese, não absorção de nutrientes, tá, gente? Fotossíntese, que é o sistema que a planta produz a sua clorofila, a sua cor na folha, entendeu? O vigor dela vem muito da fotossíntese, por isso que planta precisa de luminosidade.
tá? Eu dou um exemplo, tipo assim, um pé de fruta com uma copa muito fechada, ela vai dar fruta só à sua volta e no topo, nunca no meio, porque não entra luz solar lá dentro, não produz o que ela necessita para produzir os frutos, as flores, que é o adubo principal para você ter esses resultados aqui. Deu para entender? Façam sempre furinhos. Vocês podem pegar uma faquinha de ponta, enfia ela, dá uma voltinha, vai cortando e vai fazendo furinhos. Ou se não, vocês pegam um canudinho de antena, daqueles antigos de alumínio, ou um caninho de ferro, ou até mesmo um ferrinho de construção, esquenta ele no fogão e vai fazendo vários furos. Deixe bastante ventilado o seu substrato, para que a planta respire e para que a planta consiga também fazer fotossíntese pelas raízes. E tem uma planta, uma orquídea, que todo mundo, bem dizer, tem. É a orquídea mais vendida no mundo, mais adquirida, é a famosa Phalaenopsis. Ela pode ser plantada em qualquer tipo de vaso, plantada em tubo, plantada em placa. Mas quando vocês plantarem em vaso, caso vocês tenham, vá sempre para o vaso transparente. Por quê? Principalmente a Phalaenopsis necessita de luminosidade nas raízes para realizar mais fotossíntese. Ela precisa daquela luminosidade. Sem dizer que você consegue observar, por Phalaenopsis apodrecer muito fácil suas raízes, você consegue observar pelo vaso transparente qual é as condições que estão suas raízes, as raízes daquela planta. Deu para entender? Então, para Phalaenopsis, sugiro, caso vá usar vaso de plástico, sugiro, digamos assim, você vai adquirir vasos de plástico para plantar a Phalaenopsis. Compre o transparente, vocês vão ter mais sucesso. Ok? O que mais? Vamos a mais uma diquinha aqui de cachepô. O cachepô, ele é muito drenável, né? Tem vazão tanto embaixo como nas laterais, recebe muita ventilação, então ele seca muito rápido. Como é que você pode fazer um truquezinho para manter mais umidade? Vocês pegam a lateral, eu costumo plantar com a parte baixa, a planta sempre na parte baixa, né? A frente virada para a parte baixa, a traseira também encostada na parte baixa e as partes altas na lateral. Essas duas partes altas que estão aqui, vocês pegam essas fendas aqui, vocês colocam uma sim, uma não, enche de esfagno só na fenda. Vou pegar só um pouquinho, só para demonstrar, é uma demonstração bem simples. Vocês vão encher toda essa fenda aqui, ó. Vocês pegam um palitinho, né? Coloca aqui, ó, e vai calçando aqui dentro. Ó, vai calçando o esfagno aqui dentro, até preencher todo essa fenda. Pula uma e coloca na outra. Pelo menos, ou você coloca só na do meio. Vocês podem colocar ao redor todo? Pode, desde que vocês deixem algumas laterais vazadas, para que entre ventilação. Deu para entender? Com isso vocês vão estar mantendo um pouco mais úmido por mais tempo o seu cachepô. Não aconselho ficar plantando plantas e enchendo de esfagno e plantando a planta, não. Tanto em cachepô como em vasos, como em toquinhos também. Você planta a planta com o seu substrato, na maioria das vezes o seu mix, onde eu aconselho e vou continuar batendo na tecla, e quando vocês mudarem, vocês vão ver que eu estou certo. Peguem o mix de vocês, casca de pinos, carvão, até com esfagno, que vem bem pouco, não ponha mais esfagno, mantenha só aquele que vem no mix. Se vocês pegarem, vamos pôr um por um. Você pega isso aqui de mix. Pode ser um pote grande, pode ser um balde, pode ser quando você quiser, mas sei que seja um por um. Pega isso aqui de mix. Pega isso aqui de brita. Pega isso aqui de cacos de telha quebrados pequenos assim. Joguem tudo numa bacia, misturem tudo e façam um plantio, e vocês vão ver que vocês vão ter muito mais sucesso do que cultivarem só na casca de pinos, carvão
e esfague. E vão ter menos dor de cabeça com apodrecimento de raízes, porque estes dois componentes, a brita e a caco de telha, vai ajudar este componente a se tornar muito mais rápido, drenável. E vocês vão ter muito mais sucesso. Vão por mim, porque eu já sofri muito com esse tal mix. Eu tenho mais de 20 anos, põe 20 anos nisso, de orquidofilia. Antigamente se vendia um pinus muito bom, hoje se vende um pinus muito ruim. Mas está no mercado, dá para se usar, mas ele deteriora muito rápido, às vezes ele vem verde, com muito tanino e acaba matando suas plantas. Façam isso e depois vocês não precisam fazer em todas as suas plantas. Façam em duas. Pare quando você tem 10 plantas, faça em uma ou duas. E deixa ali e continua cultivando, tratando como você trata, sempre tratou. Com a sua régua, com a sua adubação. E depois vocês me falem o resultado desse composto que eu falei para vocês. E do composto do casca de pinos e esfague. Este composto, por ele ter muita brita e cacos de telha misturados ao coisa, digamos que você demore 2 anos para fazer uma substituição de casca de pinos com esfague e carvão. Com esse aqui, no mínimo 4 a 5 anos. Vai se manter muito bem. E depois você pode fazer depois que você fizer o replantio, se o substrato ainda estiver sem fungo, se a planta não tiver fungo, nem bactéria, nem doença nenhuma grave, vocês fazem a lavagem e reaproveitam a brita e o caco de telha. Vocês só vão dispensar mesmo a casca de pinos, que vai virar pó, vai virar uma terra, e o carvão e o esfagno, que vai sumir, né? Depois de 2 anos ele vai apodrecer lá e vai sumir. Deu para entender? Dá para vocês reciclarem sem problema algum, mais 5 anos, mais 10 anos, porque são inertes, né? Principalmente a brita. Ela não estraga de jeito nenhum. Então é isso, eu queria passar essas diquinhas para vocês, espero que vocês tenham entendido para que serve esses riscos e a furação. Para quem gosta de plantar em toquinho, que é a minha preferência, eu acho que planta tem que seguir, certo que tem cadilés que você tem que plantar em vasos, mas todas as plantas que eu puder conseguir plantar em toquinhos, vai ser em toquinho que eu vou plantar. Entendeu? Porque eu acompanho o que a natureza faz com a planta. Deu para entender? Então façam riscos para quebrar essa borda. Se vocês não querem fazer riscos, faça esse desgaste lateral na volta toda do toquinho, em cima e embaixo, para que a planta possa fazer a curva sem se machucar, sem se cortar aqui nesse canto vivo, quebrar a sua raiz. Entendeu? Porque aqui ela tem mais flexibilidade. Aqui qualquer dobra que ela fizer, ela tem que fazer uma dobra muito reta. Quando ela está arredondada, ela faz uma curva arredondada, ela tem menos perigo de quebrar a sua raiz e de danificar. Muitas vezes ela desvia desse canto vivo, ou ela sobe, ou ela desce, entendeu? Mas dificilmente você vai ver uma planta totalmente enraizada em volta de um toquinho totalmente quadrado. Sempre ele vai ter uma quebra. Os que estão bem enraizados, ele tem uma quebra assim. Uma por decomposição do tempo, outra porque o orquidófilo soube que aquilo é necessário. Tá ok? E quando plantarem sem furos assim, tem que fazer essa quebrinha. Quando plantarem com cortes assim, com os cortezinhos assim, e os furos, aí você não tem a necessidade de fazer a quebra nos cantos. Porque a planta vai correr por dentro desse canal aqui e vai conseguir fazer a curvinha que ela tanto consegue, que ela tanto quer. Tá bom? Então, são diquinhas bem básicas, bem simples, mas que vão fazer uma diferença que vocês nem imaginam. Agora, já em toquinhos de árvore, não. Pode plantar ela aqui, porque ela vai enrolar aqui, ó, sem medo de quebrar. A raiz vai vir grudar e vai coisar tudo. A natureza nos ensina. O toquinho é arredondado, não é? Se nós queremos plantar uma coisa quadrada, temos que ter uma quebra de canto vivo para que ele se torne reto aqui, mas curvado aqui, para que a planta tenha o mesmo segmento que se ela estivesse numa árvore, num toquinho. Ok? Então é isso, gente. Estamos aí, ó.
com resultados que eu nem vou falar mais, né? E tanto que eu falo, parece que eu só fico batendo nessa mesma tecla, mas olha, cultivo simples. Aí, ó. Carregado, encíclias carregadas, minhas encíclias lá em cima explodindo, começando a abrir um monte de flores. Vou mostrar, tem uma amiga que falou, não esquece de mostrar as suas encíclicas. Calma, eu estou mostrando aos poucos. Ó. Tem essa daqui já bem toda aberta, tem lá em cima que estão abrindo, tem o Profusa com o Rand abrindo, tem o Cordígera Labelo Branco, tenho aberta, né? Tenho abrindo Madeiroi, tenho abrindo... tem um monte lá abrindo. Fora a outra torceira de outra espécie dessas pequenininhas aqui, que está com mais de 10 hastes florais, mas só está as varetas, eu estou morrendo de medo. A minha sócia anda vindo cantar aqui 4h30, 5 horas da manhã, ela posa bem em cima da tela do meu orquidário. E ela está namorando, porque ainda só está a haste, né? Então as bolinhas estão muito pititicas. Ela está esperando crescer para ela vir colher. Ela é danada, a minha sócia. Só que eu vou tentar ser mais rápido que ela, porque quando eu não vou trazer para baixo aqui, já só com a haste. Eu quero que os botõezinhos já comecem a se destacar. Quando eles começarem a se destacar, eu vou pendurá-los aqui. É onde eu estou salvando, né? O faturamento da empresa durante um ano que eu esperei, trabalhei de novo. Ela vem, faz a colheita, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que eu não esqueci nada, não. Eu acho que eu mostrei tudo para vocês. Não esquecendo que para manter um pouco mais de umidade, você não precisa ter um substrato que mantenha muita umidade. No cachepó você pode colocar esfagno, uma fenda assim, uma fenda não, uma fenda assim, uma fenda não. Se quiser colocar ao redor todo, desde que você obedeça essa norma de uma sim, uma não, pode. Mas eu coloco só de dois lados, sempre do lado que a madeirinha é mais alta, ó. Tá vendo? Sempre tem um faltando aqui, ó. Esse lado é o lado que eu planto a planta. Eu encosto a planta aqui e fica virado para frente e para cá. E essas duas laterais que são mais altas, que faz uma parede maior, eu coloco um pouco mais de umidade. Mas eu sempre deixo uma fresta aberta. Tá ok? Então é isso. Dos vasos a mesma coisa. Furo neles. Tá? E as madeirinhas que eu ensinei aqui para vocês. Espero que tenha ajudado vocês e para muitos vai ser um... Oi, eu não sabia disso. Legal. Agora já sabe que tem truques. Tem truquezinhos até na hora de plantar e nos tipos de madeira. Não escolham madeiras tipo pinos assim, ó, essa madeira branca aqui, ó, que é muito leve, muito fácil de achar. Usem pallet, usem madeiras, ó, tá vendo, ó, cerno vermelho, tá vendo? Mogno, mas é duro e pesado. Cambará, madeira aqui, ó, pedaço é pequeno, mas aqui tem no mínimo umas 200 gramas. Umas 200 gramas, só nesse pedacinho aqui. Mas é duro que nem uma rocha, ó. Tá vendo esse queimado aqui, ó? Isso aqui é a serra minha. Ela grita aqui para cortar madeira dura dessa. Então, saibam escolher. Mesma coisa quando vocês forem escolher toquinhos. Não pegue toquinho que você pega na mão, parece que você pegou uma moita de algodão. E muito fraco. Peguem com cerno escuro. Ó, esse aqui de goiabeira, limoeiro, laranjeira, cítricos. É muito bom. De goiabeira eu tô adorando plantar nisso aqui. Tô adorando. Tá? Tem os pau de café, né? Que seriam dessa encíclica aqui. Mas eles são muito bons, mas também tem uma durabilidade no máximo de 2 anos. Tá? Depois eu posso trazer alguns macetezinhos de onde plantar, sabe? Vocês já plantaram em sabugo de milho? Não? Acha que vai? Eu falo que vai. Só que tem uns truquezinhos no plantio do sabugo de milho, plantar micro-orquídeas. Vocês podem fazer, amarrar 3, 4, fazer um tocão de sabugo de milho. Só que tem truques que todo mundo desconhece, porque fala, o sabugo de milho apodrece muito rápido. Mas tem truque que faz ele durar 5 anos ou mais. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu! Não se esquece, né? Se inscreva no canal, deixa um like, um comentário e sugestões. Agora vamos, porque o vídeo já ficou longo.
Quem ainda não entendeu isso aqui, assiste o vídeo umas 10 vezes que vai entender, e vai entender o porquê que eu tô falando e me dar esses truquezinhos para vocês, ensinar esses truquezinhos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!